Seja bem-vindo ao treinamento preparatório para a certificação CPRE, todos os direitos reservados. Nessa aula você vai aprender sobre o diagrama de classes, o diagrama mais utilizado na UML. Você vai aprender sobre o diagrama de classes para a certificação CPRE, portanto, nessa aula você vai aprender o essencial, tudo aquilo que é importante para que você se saia bem no exame de certificação CPRE quando você tiver, então, questões sobre o diagrama de classes. Você vai aprender os elementos do diagrama de classes e também nós vamos utilizar um exemplo prático. O diagrama de classes, ele mostra o conjunto de classes e seus relacionamentos. Basicamente, você tem no diagrama de classes dois elementos principais, uma classe e o relacionamento, ou os relacionamentos. Um diagrama de classes pode ser trabalhado debaixo de três perspectivas: conceitual, especificação e implementação. Geralmente, no exame de certificação CPRE, a perspectiva conceitual é a mais utilizada. Os elementos do diagrama de classes são as próprias classes e os relacionamentos. O que é uma classe? Bem, uma classe é uma abstração que visa representar um conjunto de objetos. E é interessante dizer o seguinte, uma classe ela contém também as suas características, os atributos, que são as características de uma classe, ou seja, aquilo que define a classe, e os métodos, que também chamamos de comportamentos. O que é uma classe? Uma classe, na verdade, é uma abstração de um conjunto de objetos, onde nós selecionamos um conjunto de atributos e definimos assim que aquele conjunto de elementos são uma classe. Nada melhor do que, para explicar, utilizarmos exemplos. Vamos falar, por exemplo, do Marcelo. O Marcelo Neves é um instrutor do treinamento CPRE Master. Marcelo, ele é branco, ele tem o cabelo curto, Marcelo tem o cabelo castanho, ele tem os olhos castanhos claros, ele tem 2 braços, 2 pernas, tem pescoço, tem 2 olhos, 2 orelhas e assim por diante. Nós podemos dizer que o Marcelo, ele pertence ou ele é um objeto da classe instrutor. Ele é um exemplo ou um elemento, um objeto da classe instrutor. Uma classe representa um conjunto de objetos que possuem comportamentos e características em comum. Então, por exemplo, todo instrutor, ele ministra treinamentos, ele então dá aulas como essa que você está vendo aqui. O Marcelo, ele também tem as suas características, ou seja, seus atributos, cor, altura, tamanho, largura, é isso mesmo. Ele tem as suas habilidades, ele tem a sua formação, ele fez faculdade, ele tem a sua pós-graduação. E o Marcelo, que é um objeto da classe instrutor, também tem as ações que os objetos dessa classe podem realizar, como, por exemplo, criar uma aula, ministrar uma aula e assim por diante. Você pode pensar em uma classe como um modelo para se criar quantos objetos você desejar de um tipo particular. É como se fosse um carimbo, e com a imagem ali de um instrutor, você carimba e obtém aquele desenho do instrutor que você acabou de criar, uma instância da classe. E com isso, você então obtém um objeto daquela classe. Um novo objeto de uma determinada classe, como por exemplo da classe instrutor, ele vai possuir todas as características e comportamentos definidos pela classe. Ou seja, ele vai ter os atributos e os métodos. Nós temos, por exemplo, um outro exemplo que é o veículo. Nós temos a classe de veículo. Um objeto dessa classe veículo pode ser o veículo Gol, um carro do tipo ou marca Gol, ou então da marca BMW ou da marca Mercedes e assim por diante. Essa marca, ela é um atributo dessa classe.
Os atributos de uma classe representam o conjunto de características, ou seja, o estado dos objetos daquela classe. E é interessante ressaltar que a visibilidade do atributo pode ser pública, ou seja, ela é vista por qualquer classe, por qualquer outra classe. Ela pode ser protegida. Protegido significa que qualquer descendente daquela classe pode usar, ou seja, qualquer classe daquele pacote ao qual a classe pertence, ela pode então ser visualizada. E nós temos também o atributo privado, que é visível somente dentro da classe. A visibilidade do atributo ela é marcada com um símbolo de mais para público, o símbolo de tralha para protegido e o símbolo de menos para privado. Os métodos ou o comportamento de uma classe representam um conjunto de operações que a classe fornece. A visibilidade do método também pode ser público, sendo utilizado o sinal de mais, protegido, onde nós utilizamos o sinal de tralha, e o método privado, visível apenas dentro daquela classe e que utilizamos então para representá-lo o sinal de menos. Veja aqui ao lado um exemplo da classe veículo. É um retângulo onde nós temos na parte superior o nome dessa classe, a classe veículo. Na sequência, nós temos os atributos. O atributo placa, o atributo cor, o atributo modelo. E temos o comportamento ou os métodos, que aqui no caso nós temos o método público emitir guia seguro.